gente hoje conversou um pouco mais cedo com o comentarista político Paulo Figueiredo, que junto com o deputado federal Eduardo Bolsonaro tem feito uma campanha aqui por punições ao Brasil em troca da possibilidade de uma anistia ao ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que enfrentará um julgamento no próximo dia 2 de setembro por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, entre outros crimes que ele nega, né? Muito bem. Na semana passada, havia expectativa de que o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, fosse conversar com o ministro Fernando Haddad justamente sobre as tarifas de 50% impostas pela Casa Branca aos produtos brasileiros, que já está em vigor desde o dia 6, né, Natália? Essa conversa, o ministro Haddad vinha tentando marcar já há semanas, acabou agendado, o ministro, inclusive, afirma que chegou a receber o link para entrar na sala virtual para conversar aí com o secretário Bessent, e no fim das contas essa reunião foi desmarcada, e no mesmo dia em que ela aconteceria, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o comentarista político Paulo Figueiredo, eles sim foram recebidos por Bessent aqui no gabinete do secretário de Tesouro na capital americana, em Washington. E nessa conversa eles reclamaram, disseram que os bancos brasileiros estão descumprindo as previsões de sanções financeiras ao ministro Alexandre de Moraes, que a gente lembra que foi punido oficialmente no último dia 30 com a aplicação da Lei Global Magnitsky. A Lei Global Magnitsky é aquela lei usada pelos Estados Unidos desde 2016 para punir estrangeiros acusados de graves violações aos direitos humanos ou atos de corrupção com severas punições, que são restrição de acesso ao território americano, congelamento de bens aqui nos Estados Unidos, impossibilidade de fazer qualquer tipo de negócio em dólar ou de manter contas em instituições financeiras americanas, e o ministro não tinha já visto, não tinha fundos aqui, mas a questão, o X da questão está justamente na questão das contas, né? O Banco do Brasil, em que o ministro tem conta, também opera aqui nos Estados Unidos, tem agências aqui, e o banco vinha entendendo que eram duas entidades jurídicas distintas, Natália. Só que vai crescendo uma pressão aqui nas últimas semanas dos bolsonaristas, não só no Tesouro, como eu mostro que eles fizeram agora, mas também no Departamento de Estado, para que mesmo contas em reais, contas brasileiras do ministro, sejam fechadas sob pena de punição a esses bancos, inclusive o Banco do Brasil, caso não o façam. O que poderia acontecer, né? Primeiro, multas aí bilionárias, e há precedentes, né? O Tesouro americano é conhecido por impor multas desse tipo, ou mesmo impedimento, Natália, de que o Banco do Brasil, por exemplo, siga tendo operações aqui nos Estados Unidos, o que a gente sabe que é absolutamente fundamental para os negócios dos bancos brasileiros, operar com câmbio, né? Então isso foi o que aconteceu. Em vez de discutir tarifas, né, como aliviar tarifas para o Brasil, o secretário do Tesouro acabou ouvindo um pedido para punição aos bancos brasileiros, e ouviu ainda mais, Natália, ouviu também uma queixa de Figueiredo e de Eduardo Bolsonaro de que o Tesouro estaria demorando demais para incluir a mulher de Moraes nas sanções secundárias da Lei Magnitsky. Os bolsonaristas argumentam com as autoridades americanas que ela seria uma das operadoras financeiras de Moraes e que, portanto, também deveria ser punida, Natália. Que você traz para a gente, muito do ponto que está se dando é isso, né? O Figueiredo e o Eduardo querem que isso se estenda, a questão financeira do Moraes, para também questões das contas brasileiras. O embate jurídico está dado, e a imprevisibilidade do Trump dentro disso, principalmente, que está trazendo muito esse temor para os bancos. Em termos de clima do que você está vendo por aí, da escalada disso, inclusive você traz no seu texto que o Departamento de Estado e o Tesouro chegaram a avaliar se soltariam ou não um alerta para as entidades financeiras brasileiras sobre o risco disso. Por onde mais pode se escalar essa pressão do ponto de vista financeiro dentro do que você está vendo das movimentações, Mari?
Pois é, Natália, exatamente. Tem ao menos 2 semanas e que há uma discussão ativa, as fontes do Departamento de Estado me relataram isso, que entraram em consultas com o Tesouro para eventualmente emitir um alerta mais oficial, dizendo aos bancos brasileiros que eles estariam em risco e que, portanto, poderiam vir a sofrer sanções se não fecharem as contas brasileiras do ministro Alexandre de Moraes. Agora, eu sei também que, por enquanto, o Tesouro tem tentado evitar se colocar por meio desse tipo de comunicados, enfim, a área técnica tem dito que não dá avisos, que impõe o que a regra exige, então que não ficaria mandando recados, o que até poderia ser visto como uma atuação política, algo que o Tesouro tem tentado evitar, né? O Tesouro, inclusive, em maio, tentou algum tipo de resistência em relação à imposição da Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, a gente já contou isso por aqui antes, mas acabou vencido quando o próprio Donald Trump resolveu seguir adiante com a punição ao juiz brasileiro. Agora, é possível que ainda venha algo do Tesouro nessa linha, mas de todo modo, nos bastidores, os bancos brasileiros estão sendo avisados de que a situação está escalando aqui, que a pressão está aumentando. E a gente lembra, Natália, que essa é uma sanção, uma ferramenta de política internacional muito poderosa e muito importante dos Estados Unidos. E se nada for feito em relação ao Alexandre de Moraes, quer dizer, se na prática essa sanção não significar nenhuma dificuldade na vida regular dele, seria uma desmoralização desse porrete que o Donald Trump tem usado. Portanto, existe um incentivo claro pelo lado americano de impor punições aos bancos brasileiros. E é isso que vai ficando claro. É possível que a gente veja em breve algum tipo de manifestação do Tesouro nessa linha e os bancos vão ficar cada vez mais premidos entre o que o Tesouro americano está querendo e o que está dizendo o Supremo, né? A gente viu a decisão do ministro Flávio Dino, bastante controversa, mas no sentido de apontar que a sanção não seria válida, quer dizer que o ordenamento jurídico e a legislação brasileira são soberanas e que precisaria haver algum tipo de validação para que essa sanção valesse contra o ministro no Brasil. E o que a gente vê é que vai haver aí uma tensão crescente e os bancos talvez tenham que se posicionar entre uma perda ou outra, viu, Natália? Certeza, Mari. Deixa a roda aberta também para o coach e para o professor, mas tem mais um assunto também que acabou de entrar em destaque na nossa home, Mari, que eu queria aproveitar a sua presença com a gente, em torno das tarifas aqui impostas ao Brasil. O governo de Donald Trump aceitou aquele pedido de consulta que o Brasil fez sobre o tarifaço na Organização Mundial do Comércio, a OMC, mas as autoridades norte-americanas dizem que a taxação a produtos brasileiros é um assunto de segurança nacional. O Brasil acionou os Estados Unidos, a gente lembra, no dia 6 de agosto, quando passaram a valer as tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros, o que é considerado fora das regras da OMC. O governo norte-americano diz que as decisões não suscetíveis de revisão ou resolução pelo sistema de solução de disputas da OMC. A gente está com esse destaque, isso foi aceitado e a consulta em si, né, Mari? Muito do que se fala sobre essa consulta é que é quase que protocolar, uma vez que a gente sabe que a questão de resolução mesmo de controvérsias da organização ali está inoperante. Como que a gente pode encaixar aqui essa última notícia na esteira dos fatos da discussão do tarifaço? Pois é, Natália, é uma resposta bastante pro forma, né? Os Estados Unidos dizem, não, estamos abertos a conversar. Mas vejam, essas tarifas que forem de emergência nacional não poderão ser discutidas na OMC. Mas as tarifas de emergência nacional são todas. Os 50% de tarifas que hoje foram impostas ao Brasil e que estão vigorando são integralmente baseadas na Lei de Emergência Nacional da década de 70. É a isso que o Trump está recorrendo para juridicamente sustentar essas tarifas de 50%. Portanto, na prática, o que o governo americano disse foi: vamos conversar, mas não podemos conversar. Né? Na OMC, não. E a OMC, a gente sabe que hoje é um tigre sem dentes, né? É uma organização que foi bastante esvaziada, inclusive pela própria atuação do presidente americano Donald Trump já no seu primeiro mandato, e que não tem mais poder de coibir nenhuma atuação americana, ou de impedir que o tarifaço americano se
se prolongue. O que é a expectativa do Brasil agora é, primeiro, fortalecer um mecanismo multilateral, por isso essa reclamação na OMC, simbolicamente importante, mas talvez a resposta venha mesmo do judiciário americano, onde essas tarifas estão sendo contestadas, essa justificativa jurídica de Trump tem sido considerada frágil, e é possível que dentro de algumas semanas elas possam vir a ser derrubadas, viu, Natália? Com certeza, e a gente vai acompanhando esses últimos destaques. Mari, tempo correndo por aqui, mas queria agradecer demais sua participação com a gente. Sempre muito necessário por aqui. Natália, Por favor, Coach. Estava esperando o seu levantar de dedinho, Coach. Fique à vontade. estava esperando, que a Mariana está dando explicações muito importantes, mas eu queria falar de um outro assunto importante hoje também aí na tua área, Mariana. Não falta serviço aí. Agora o Trump está chegando à fronteira da Venezuela, né? Já está a tropa marítima dele lá. O que ele está querendo, afinal de contas? É mais confusão? O Maduro, que também não é muito normal, né? Já convocou 3,5 milhões de milicianos para enfrentar a tropa americana. O que ele está querendo aqui na América Latina? Além do Brasil, agora a Venezuela, onde quer chegar esse rapaz? Pois é, Couto, não é a primeira vez, né, que o presidente Donald Trump ameaça aí ações militares na Venezuela, né? Vale a gente lembrar, inclusive, que no primeiro mandato ele chegou a enviar o então secretário de Estado até a fronteira com a Venezuela, mas aí dessa vez pelo lado brasileiro, né? O presidente Jair Bolsonaro chegou a recebê-lo e levá-lo até Pacaraima. Ali foi uma tensão muito grande, né, quando isso aconteceu, inclusive, e era uma ameaça também, mais uma ameaça militar. O que os Estados Unidos estão dizendo agora é que esse é um governo ilegítimo, que o Maduro não venceu as eleições e que ele comanda um Estado narcotraficante. E que, enfim, a gente viu as ações recentes de Washington no sentido de declarar que narcotráfico, organizações, cartéis de narcotráfico, são considerados organizações terroristas e como organizações terroristas podem ser combatidas pelo exército dos Estados Unidos. Então essa é a justificativa, digamos assim, o escopo legal que o presidente Donald Trump está mobilizando para tomar essa ação que ele está tomando agora. Agora, politicamente, é certamente do interesse de Trump mobilizar, como diz o Steve Bannon, né, flood the zone, né, é uma enxurrada de conteúdo o tempo inteiro, até porque neste momento, importante sinalizar, né, que ninguém mais comenta, por exemplo, o caso dos arquivos do Jeffrey Epstein, né, em que o Trump estava sendo acusado, talvez, de ter colaborado com algum tipo de esquema de pedofilia, né. Então, veja, o Trump está, ao mesmo tempo, negociando algum tipo de acordo de paz na Ucrânia, que tem tido resultados aí ambíguos, complicados, para dizer o mínimo, né? A gente vê que avança e recua, enfim, fazendo toda essa cena com o Brasil, né, se envolvendo com o Brasil dessa maneira, agora mobilizando o exército contra o Maduro, se envolvendo em conversas com os líderes europeus, em negociações com a China, quer dizer, é de fato uma tentativa de dominar a pauta, o que é um clássico dessa direita populista, né? Certeza, né, Mara? Inclusive, a gente vai ter daqui a pouquinho também o professor Carlos Pódio ajudando a gente a entender, a amarrar esses fatos trazidos pela Mari aqui. Obrigada demais pela participação, viu, Mariana? Até a próxima. Eu que agradeço, foi um prazer enorme estar com vocês. Um beijo a todos.